paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Atos, capítulo 16, e versículo de número 6 ao 10, que vai nos dizer assim: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra que nós vemos que Paulo e os que estavam com ele fizeram planos para levar o evangelho a alguns lugares, mas eles foram impedidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não os permitiu ir porque Deus tinha uma direção diferente para eles. Muitas vezes Deus ele vai fechar portas na nossa vida. A gente escuta muito falar do Deus que abre portas, do Deus que nos leva para lugares, do Deus que abre caminho para a gente passar, mas precisamos entender que o Deus que abre porta é o Deus que também fecha quando ele não tem um propósito em um lugar na nossa vida. Muitas vezes a nossa intenção vai ser boa. Muitas vezes nós vamos querer fazer algo até mesmo para Deus, para agradar ao Senhor, e Deus ele não vai querer que a gente faça porque ele tem outro plano para a nossa vida. Até porque os planos de Deus são melhores, são maiores do que os nossos. Declare comigo: eu vou viver os planos de Deus, eu não vou querer entender. Eu vou viver os planos de Deus, eu não vou querer entender. A Bíblia diz que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Mas eles não estavam indo pregar a palavra, irmã? É para você ver que até a obra de Deus tem que ter uma direção. Que nós não podemos fazer as coisas aleatoriamente. Deu na minha mente, eu vou lá e faço. Deu na minha mente, eu vou lá e evangelizo. Deu na minha mente, eu vou lá e canto. Deu na minha mente, eu vou lá e prego. Não, tem que ter uma direção do Espírito Santo. Deus tem que mostrar, Deus tem que estar na frente. Por que nós estamos vendo muitas obras, né, que se dizem obra de Deus, que não está tendo êxito? Você não vê manifestação de poder, você não vê renovo, você não vê pessoas avivadas, mas muitos estão até mesmo morrendo espiritualmente porque estão fazendo as coisas que dá na mente, sem a direção do Espírito Santo. E sem a direção do Espírito Santo, a obra de Deus não flui. Declare comigo: eu quero sempre ter a direção do Espírito Santo na minha vida. Eu quero sempre ter a direção do Espírito Santo na minha vida. Para que as coisas aconteçam de maneira perfeita, você tem que ter a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa estar na frente. Ai, irmã, mas é a obra de Deus, eu quero fazer. Arde no meu coração. Amém. Faça se Deus confirmar. Faça se o Espírito Santo quiser para a sua vida. E outra coisa, não faça a obra de Deus para agradar aos homens. Tem muita gente, irmãos, que começa a fazer várias coisas para agradar o pastor, para agradar a missionária, para mostrar para os outros. E se você for fazendo isso, você não vai ter a aprovação do Espírito Santo. O que você fizer, você tem que fazer como se fosse para Deus e não para os homens. E tem que ser a vontade de Deus para a sua vida. Tem muita gente que, se pudesse, cantava, mas o chamado é pregar. Eu conheço pessoas assim. Tem muita gente que, se pudesse, pastoreava, mas o chamado é para ser porteiro. Tem muita gente que, se pudesse, seria missionária, mas Deus chamou para cantar. Irmãos, na obra de Deus, quem escolhe é Ele. Qual é o caminho, qual é a rota, qual é a direção e como Ele vai lhe usar. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem capacita. Não somos nós que temos a capacidade de nós mesmos. Deixa eu te dizer uma coisa, sua capacidade não vem de você. Quando você faz a obra de Deus, é Deus quem te capacita. Quem prega, Deus capacita para a pregação. Quem canta, quem é chamado, né, com esse chamado, Deus vai capacitar para o louvor. Aqueles que são missionários, Deus vai capacitar para a missão. Existe uma capacitação que o Espírito Santo nos dá quando estamos na direção certa. E é por isso que nós temos que ter cuidado e perguntarmos a Deus: Senhor, eu estou na direção certa? Irmãos, não é pecado a gente perguntar as coisas para Deus, fazer prova de Deus, pedir sinais ao Senhor. Você não pode viver pedindo provas o tempo todo.
como alguém que desconfia, não. Mas se tem algo que você quer saber, que você tem dúvidas, você tem que perguntar a Deus. Deus, eu tô fazendo essa obra, o Senhor tem aceitado? Deus, o Senhor está nesse negócio, desse ministério, desse chamado? Deus, arde no meu coração fazer uma coisa, mas eu acho que o meu dom é outra coisa. Me mostre o que eu devo fazer. Porque certamente Deus vai lhe dar a direção. Porque a obra é de Deus, irmãos. Tem muita gente que diz assim, eu não sei qual é o meu chamado. Eu não sei qual é o meu propósito. Eu não sei para que Deus quer me usar. E não orou ainda por quê? Para perguntar? Eu já orei. Aguarde que Deus vai lhe mostrar. Continue orando, faça como a viúva que importunou o juiz iníquo. Você tem que ir perguntando a Deus, Deus, qual é meu chamado? Me mostra. Quando você vê, você já está exercendo o seu chamado. Quando você vê, você já está fazendo o que Deus mandou você fazer, designou para a sua vida. Muitas vezes, irmãos, nós vemos pessoas pastoreando com excelência. Mas isso aí não é somente dele mesmo, na verdade nem é dele mesmo, mas é do Deus que o capacitou. Porque a capacitação vem de Deus. Muitas vezes nós vemos pessoas pregando com excelência. E aquele dom, aquela capacitação da pregação não é daquela pessoa, não é dele mesmo, não é dela mesma, mas é de Deus. Pessoas que louvam ao Senhor de maneira excelente. Não é dele mesmo, não é dela mesma, mas é do Espírito Santo. E não adianta somente ter uma voz bonita e não ter unção, irmãos. Tem gente que às vezes não tem nem aquela voz tão bonita, mas tem uma graça tão grande, mas tão grande que deu só pro nome. Irmãos, tem pessoas que você vai olhar e você vai dizer assim, realmente tem gente que canta melhor do que fulana. Tem gente que canta melhor do que ciclano, a voz é mais bonita. Casa mais, as notas são mais bem feitas, é tudo mais harmonizado, harmonioso, mas ela tem uma graça, ele tem uma graça, uma unção. Então isso é que faz a diferença, irmãos. É por isso que nós temos que pedir direção a Deus, até mesmo para a obra dele. Pra gente não querer fazer as coisas aleatoriamente. Porque a obra de Deus eu vou lá e faço, tudo que me der para fazer eu vou fazer. Aí tem gente que pega 1001 cargos e fica às vezes sem ter tempo para se coçar. Na verdade não tem mais nenhuma vida espiritual com Deus. Está só vivendo no mecanismo do serviço. E Deus está dizendo, cuidado. Você tem que ter um chamado específico para algo, para que você faça aquele algo com excelência. Porque se você pega 1001 coisa para fazer, você não faz nada com excelência. Porque nós não fomos chamados para fazer 1001 coisa de uma vez. Tem gente que cuida das crianças, tem gente que rege, tem gente que limpa a igreja, tem gente que canta, tem gente que prega, tem gente que quer fazer tudo, irmãos, e não dá. Nós precisamos ter a direção do Espírito Santo e fazermos aquilo que ele nos direciona e não aquilo que a gente acha que nós devemos fazer, ou para aparecer, ou para mostrar para alguém, ou para ser visto, ou para não desagradar alguém. Você tem que ter o Espírito Santo na tua vida te guiando. Se ele guiar os teus passos, certamente você será bem-sucedido. Certamente você será abençoada. Deixa o Senhor guiar os teus passos. Versículo 7. Defrontando Mícia, tentava ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Novamente eles tentam agora pregar a palavra na Bitínia. Eles queriam pregar a palavra primeiramente aonde? Na Ásia, mas foram impedidos. E agora, novamente, o Espírito de Jesus os impede de pregar a palavra na Bitínia. Deus, ele também diz não. E nós temos que entender os nãos de Deus. Quando Deus diz não, é porque ele tem uma nova obra para você. Ele tem uma nova rota para a sua vida. E nós precisamos entender que os nãos de Deus é porque ele está para fazer algo novo. É porque o plano dele é diferente do nosso. Paulo e os que estavam com ele estavam ali, irmãos, na dispensação do Senhor, na direção de Deus. E eles entenderam, Deus disse que não é não. Nós precisamos entender os nãos de Deus. Eles foram obedientes. Eles queriam ir para a Ásia, queriam pregar a palavra. Não queriam ir para passear. Não queriam ir para aparecer. Não, eles queriam pregar a palavra. Mas o Senhor disse o quê? Não. Queria ir para Bitínia, pregar a palavra novamente. O Senhor disse o quê? Não. Não era tirar férias, não, irmãos. Era fazer a obra. Era fazer missão. Era pregoar a palavra, era falar de Jesus, era libertar, era curar, era transformar por intermédio da palavra. Mas Deus disse não. Deus tinha uma obra diferente para ele.
Hoje Deus diz para você, eu tenho uma obra diferente. E você tem que entender que o meu chamado é diferente muitas vezes do teu. E o que eu tenho para você é melhor. Declare comigo, o que o meu Deus tem para mim é melhor. E eu tenho que entender isso. O que o meu Deus tem para mim é melhor. E eu tenho que entender isso. A Bíblia diz, irmãos, que eles desceram a Troade. E à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Você vai observar que Deus trouxe a rota que Deus queria para Paulo e para os demais que estavam com ele. A rota que Deus quiser de você, Ele vai te entregar. Só aguarde, não se precipite. Não faça aquilo que der na tua mente para você fazer. Ah, irmã, eu tô com vontade de fazer isso, eu vou fazer. Não, aguarde. Deixe Deus confirmar. Agora, depois que Deus confirmar, também não tenha medo. Não tenha medo de tomar a direção. Não tenha medo de fazer o que Deus te mandar fazer, porque Ele vai atuar ramante de rasturabai à frente. O Senhor ia adiante de Paulo e dos demais que estavam com ele. E hoje Deus diz para você, eu vou à tua frente, não tenha medo. Eu estou contigo e estou no controle de tudo, não temas. A Bíblia vai nos deixar bem claro que Paulo foi obediente à ordem do Senhor. Ele não ficou buscando entender. Tem muita gente que recebe a direção de Deus e fica buscando entender. Aí diz, Senhor, eu sou muito incapacitada. Ah, Senhor, eu não sei falar direito. Ah, Senhor, eu não sei cantar direito, eu não sei pregar direito. Pede a direção de Deus, pergunta a Deus qual é a missão. Ou Deus mostra a missão e a pessoa fica com medo. Meu irmão e minha irmã, o Deus que mandar, Ele garante. O Deus quer falar contigo para que você faça. Aquilo que Ele está mandando é o Deus que vai te capacitar. É o Deus que vai abrir portas para você. É o Deus que vai trazer para a sua vida o que você precisar. Quando Deus tem uma obra, você não tem que fugir dela. Você não tem que ter medo do que Deus tem para você. Declare comigo, eu não vou temer o que Deus me mandar fazer. Eu vou obedecer e serei bem-sucedido. Eu não vou temer o que Deus me mandar fazer. Eu vou obedecer e serei bem-sucedida. Quando você obedece, Deus cuida nos detalhes. Deus quer cuidar de tudo nos detalhes. Observe bem isso aqui. Deus quer cuidar de você. Deus quer cuidar do ministério, da chamada dele na tua vida, do propósito que ele tem contigo. Mas você precisa ser obediente como Paulo. Deus disse não é não. Deus disse sim, eu vou. Eu vou seguir os caminhos que Deus me direcionar. Eu vou fazer tudo o que Deus me mandar, porque Ele sabe o que é melhor para minha vida. Declare comigo, o meu Deus sabe o que é melhor para minha vida. O meu Deus sabe o que é melhor para a minha vida. Deus é fiel. E quando Ele tem um propósito na vida de um homem, e quando Ele tem um propósito na vida de uma mulher, Ele mesmo mostra o que Ele quer, Ele mesmo direciona e cuida nos detalhes. O Senhor cuidaria de Paulo e dos que estavam com ele nos detalhes. Passaram lutas, passaram. Mas Deus estava com eles do início ao final. Você pode até passar por lutas, por adversidades, mas o caminho que Deus tem reservado para você é melhor. O que Deus tem reservado para a sua vida, tenha certeza de uma coisa, é melhor. Deixe Deus guiar os seus passos e seja obediente à ordem de Deus. Declare comigo, eu serei obediente à ordem de Deus. Eu serei obediente à ordem de Deus, versículo 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Assim que Paulo teve a visão, eles se prontificaram a obedecer imediatamente. Quando Deus lhe der a direção, estou profetizando aqui, que em nome de Jesus Cristo, Deus vai trazer direções. Deus, ele vai começar a abrir portas para pessoas. Deus, ele vai começar a mostrar qual é o teu chamado. Se você tinha dúvida, essa palavra é para você. Deus vai começar a te mostrar de maneira perfeita. Agora, quando ele lhe mostrar, não tenha medo, não. Ah, irmã, Deus disse que eu vou pregar, mas eu tenho medo, eu me acho incapaz. Ah, irmã, Deus disse que eu vou cantar, mas eu tenho medo. Deus disse que eu vou ser missionária, mas eu tenho medo. Deus disse que eu vou ser pastor, mas eu tenho medo. Deus disse que eu vou ser dirigente de círculo de oração, mas eu tenho medo. Deus disse que eu vou reger, mas eu tenho medo. Deus disse que eu vou cantar, mas eu tenho medo. Deus está dizendo para você, se eu estou dizendo que você vai fazer, eu te capacito. A capacitação não vem de você, mas vem do próprio Deus. Quando Deus te der uma direção, não tenha medo de tomar a direção. Irmãos, tem muita gente que quer fazer o papel do Espírito Santo.
Tem muita gente que quer fazer o papel de Deus porque, eu sou incapaz, eu não vou conseguir, porque fica olhando para a própria força, e Deus está dizendo, claro, com sua própria força você não ia conseguir nunca. Com a sua própria força você nunca seria a pregadora que Deus disse que você seria. Com a sua própria força você nunca cantaria como Deus disse que você cantaria. Com a sua própria força você nunca seria o pastor que Deus disse que você seria. Nada vai ser com a sua própria força. Deixa eu enfatizar isso aqui para você. Nós não somos nada, somos vermezinho de Jacó. Como diz a palavra do Senhor. Quem nos aperfeiçoa, irmãos, é o nosso Deus. Quem nos aperfeiçoa é o próprio Deus. Quem traz a capacitação para vivermos os propósitos de Deus é Ele. Hoje Deus diz para você, eu te capacito, vai. Vai para Macedônia, vai para onde eu te mandar, vai viver o propósito que eu, o Senhor, designei para a tua vida, porque eu não errei o endereço quando eu te escolhi, eu não errei o endereço quando eu designei propósitos para a tua vida. Grande é o que eu tenho para fazer na tua história. Você observa que eles não tiveram medo, mas eles obedeceram e não desobedeceram a Deus, indo para onde Deus disse que não era para eles irem. Não faça o que Deus não mandou você fazer, mas faça tudo como Deus te mandar, porque certamente você será bem-sucedido. Certamente você será bem-sucedida e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Seja obediente, porque o Deus que fecha portas para você não passar é o Deus que está te preparando para outras portas que Ele já preparou, que Ele já abriu na sua vida. Se tem portas se fechando, é sinal de que Deus já preparou algo melhor para você. Somente obedeça. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra, Pai, que possamos entender que o Deus que fecha a porta é o Deus que também abre, é o Deus que nos leva para as direções, Pai, que muitas vezes a gente nem imagina. Muitas vezes nós pensamos que uma porta é boa para a nossa vida, que um propósito é bom, mas o que o Senhor tem reservado é muito melhor, é muito maior. O Senhor não queria que Paulo e os que estavam com ele fossem para a Ásia, fossem para a Bitínia, porque o Senhor tinha um plano em Macedônia. Deus, que os teus filhos entendam que o teu plano em Macedônia tem que se cumprir, e os teus propósitos têm que acontecer, e eles precisam estar preparados para isso. Eles precisam se deixarem ser realmente trabalhados por ti, porque o Senhor sabe como trabalha, o Senhor sabe as rotas, as direções. Na verdade, o Senhor sabe, Ribianto de Rasto Candarai, o que é melhor para a nossa vida. Guia os nossos passos, Pai. Nos dá a direção. Tira toda a covardia, meu Deus, da nossa vida, pois a tua palavra diz que os covardes e medrosos voltem. O Senhor não nos chamou para sermos covardes. O Senhor não nos chamou para sermos medrosos, mas o Senhor nos chamou para vivermos os teus propósitos, pois a capacitação vem dos céus para a nossa vida. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa, ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido será visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, testemunho para os teus filhos contarem e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de Deus de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Aqui nós vemos que o Deus que fechou a porta foi porque ele tinha um plano maior em outro lugar.
Respeite quando Deus fechar algumas portas e obedeça a direção dele, porque ele sabe o que é melhor para a sua vida. Deus não tinha um plano na Ásia, Deus não tinha um plano na Bitínia naquele momento, mas Deus tinha um plano em Macedônia. E o plano de Deus, ele revelou para Paulo. Deus disse para você: eu vou te revelar os meus planos, eu vou te revelar os propósitos que eu tenho contigo, mas não tenha medo. Seja obediente, cumpra tudo aquilo que eu designar para a tua vida, pois eu, o Senhor teu Deus, sei o que é melhor para a tua história e eu direcionarei os teus passos, diz o Senhor dos Exércitos. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.